Bem-vindos ao Caos com Sentido, sou a Babs Rose, este que está aqui todo deitadinho é o Happy. Terceiro episódio, minha gente, let's go! Eu estou a regravar, eu já tinha gravado isto, tinha quase 2 horas e eu senti que eu estava eu não estava nada focada, portanto estou a refilmar, não quero saber, porque eu tenho que editar isto e let's go. Antes que mais, se vocês estiverem a ouvir barulho, é o senhor do bingo, porque eu estou com festas na minha casa. Eu estou com festas na minha rua. Eu acho que supostamente é até dia 19, portanto estes dias todos eu estou com insónias e ando a ir dormir basicamente às 5 da manhã, o que é super incrível, porque depois acordo super tarde, não consigo ser nada produtiva. Isto, mais 40 graus, apareceu-me um período esta semana, claro que estive a passar mal. Portanto, por falar nesta semana, vamos dar aqui o update. Fez exatamente 1 ano desde que o meu tio morreu. Aqueles que não sabem, o meu tio morreu de ataque cardíaco. Estava todo feliz a passar férias com a família. Do nada, literalmente, ele foi meter gasolina na moto, teve um ataque cardíaco e morreu muito novo. Fez agora 1 ano, está a ser estranho. No dia chorei e não sei, é só estranho, mas novamente, como eu estou longe, acaba por ser um bocado mais fácil de lidar, porque eu não tenho memórias com ele aqui, mas continua a ser estranho, porque eu simplesmente associo do género, ok, eu sei que eventualmente eu vou vê-lo, porque eu só não o tenho visto porque eu estou a ver noutro país, quando isso não é real, eu não vou voltar a vê-lo, então isso é uma daquelas coisas um bocado estranhas sobre a morte, o que é bastante interessante, porque eu estou bastante confortável com a morte, porque quando nós temos tendências assim um bocado suicidas, acabamos por encontrar um certo conforto com isso. 1 ano, desde que ele já cá não está, e é estranho. Esta semana não aconteceu assim muita coisa, aconteceu drama, então já vamos falar sobre isso. Fui ver o Weapons ao cinema, foi incrível, é dos meus filmes favoritos, está absolutamente incrível. Tudo o que é produzido pela A24, que é uma produtora muito, muito boa, tudo sai incrível. Portanto, Weapons vocês deviam ver. Eu tive uma sorte com a minha audiência, porque estava toda a gente a rir bastante e a mandar piadas, porque é um filme meio cómico. Nada consegue dar a mão tão bem ao terror e ao suspense como a comédia. E este filme foi exatamente isso. Há certos momentos pico. Para aqueles que já viram o trailer, eles correm assim um bocado tipo Naruto, e então teve muita piada quando as crianças começam a correr ao início desta maneira e alguém só manda um Naruto! Foi muito fixe. Eu acabei por ir sozinha porque estava a tentar combinar com amigas, estava sempre a ser complicado e eu estava, olha, amores, lamento, eu vou arrancar. Eu amo ir a dates sozinha, quando tenho dinheiro, ir ao cinema sozinha, ir a concertos sozinha, levar-me a jantar, tudo isso é incrível. Se vocês não costumam fazer isso, comecem. Eu sei, dá um bocadinho de ansiedade. Levem os vossos headphones, ouçam a vossa música e aproveitem esse tempo, porque é nada mais do que self-love. Uma novidade que me chocou, mas não assim tanto na realidade, foi o Music Box vai fechar em setembro. Mas apesar do Music Box ir fechar, a Casa Capitão vai abrir. Casa Capitão, Music Box, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? São dos mesmos donos. O Povo, que já não existe, que era ao lado do Music Box, o Music Box e a Casa do Capitão são das mesmas pessoas. Portanto, ok, vai fechar, vai-se perder um sítio incrível que ficava exatamente ali no centro do cais e que tinha uma variedade musical muito fixe, que dava oportunidades a eventos novos e artistas emergentes. Mas agora vai haver a Casa Capitão, com 3 salas. Eu sei que já a Green Tea Pink já está confirmada. Parece muito fixe. Eu, na altura, quando foi o Covid, quando eles abriram, eu fiz lá a minha festa de anos e foi muito fixe. Quero muito, quando voltar a Portugal, ir lá e checar como é que está o novo espaço. Para aqueles que não sabem, costumava trabalhar no Music Box como porta. Tenho muitas histórias que para a frente posso contar sobre isso, porque a realidade do que é trabalhar na noite abre os olhos a muita gente, especialmente num espaço como aquele em que estamos a lidar com turistas, e vi muita coisa até de gangues e etc, porque eu não sei como é que o cais está hoje em dia, mas houve uma altura que teve com muitos gangues envolvidos e todos os dias havia rusgas. Portanto, eu já vi ali muita coisa, tenho muitas histórias maradas sobre esse sítio. Mesmo assim, tenho muitas saudades desse staff todo, inclusivamente dos meus seguranças. Eu cheguei a ser chamada da princesa do cais, porque eles escoltavam mais vezes para o carro e etc, com medo, só que eu estava tipo, não, eu estou aqui, eu sou forte. Tenho muitas saudades deles. Cada vez que eu passo no cais, eu faço sempre questão de ir cumprimentar os seguranças todos, porque eles merecem tudo. Eles protegeram muito, têm sempre as minhas costas. Love you guys!
Saudades. E obviamente o staff, isso nem... Eu acredito que o staff do Music Box vai passar para a casa do capitão, não tenho certeza. É triste porque infelizmente está tudo a passar para uma vila, mas em Portugal neste momento é impossível de viver, é impossível de pagar rendas. E isso acaba por se ver também neste tipo de estabelecimentos. Na altura, por exemplo, quando foi o Europa, que também tinha fechado, que era ali ao lado, e eu amava o Europa, eu ia sempre para o Europa. O Europa também era estar aberto hoje em dia e nunca mais abriu. Aliás, havia uma discoteca que eu amava, que passava rock e metal, mas ficava ali no Saldanha, agora não me estou a lembrar do nome, mas essa discoteca era incrível e tenho uma pena que Portugal, Lisboa, já não tem esse espaço e deveria completamente voltar, por favor. Eu sei que existem assim uns eventos de mais 2000s, emo, blá blá blá, mas isto era muito fixe e deviam voltar porque eles passavam até Nine Inch Nails, era incrível. Obviamente, como eu referi, eu também tive com o período, isto foi tudo ao mesmo tempo, porque o dia que as festas começaram aqui foi o dia que eu estava com mais dores de período, fomos jantar à casa de Soraya, que tivemos todos os besties juntos, e depois viemos aqui sair às festas e eu, a gozar, tinha dito assim, haha, imaginem se virmos o Golden lá. Tal dito, tal feito. Eu não posso falar, porque as coisas, tudo o que eu digo, torna-se realidade. Vi o Golden com duas amigas, fingimos não nos ver, eu estou lixada com ele. E entretanto eu já lhe disse o porquê, porque depois nós acabámos por ir sair, eu apanhei uma bebedeira. Eu mandei-lhe mensagem às 4h30 da manhã, a mandar vir com ele. Acabou comigo bloqueada, e ainda bem, muito sinceramente, porque ele mostrou uma faceta de alguém que demonstra o quão inseguro, tem uma falta de empatia muito grande, sinto que é uma sanguessuga que só sabe receber, não sabe dar. Não perdi alguém importante na minha vida, é uma pena, realmente, mas as pessoas mais tarde ou mais cedo ou mais tarde acabam sempre por se revelar, portanto... Eu não perdi nada. No entanto, teve muita piada, porque ele notou quão abusivo estava a ser e começou a apagar as mensagens que me tinha mandado. E eu só lhe respondo, meu amor, não te preocupes, eu já tinha tirado screenshot, porque obviamente eu estava a passar a informação toda às besties. Mas deu para rir, portanto eu estava de ressaca e estava a rir muito porque estava a fazer o maior roast da vida desta pessoa. Hei de fazer um episódio mais para a frente só a falar sobre a Dona do Canelo e aí exploramos sobre isso. Isto são os updates semanais, eu acho que não há propriamente assim mais nada porque esta semana tem sido calma. O único drama que aconteceu foi esta discussão que acho que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos passar para o tópico. O tópico de hoje é um bocado uma mistura. O tópico de hoje nós vamos falar sobre o meu percurso de educação e como é que passou ao profissional e depois vou estar a falar um bocadinho sobre o processo de como é que foi viver sozinha e mudar de país e etc. Para aqueles que não sabem, eu sou a Roiana, eu estudei na António Arroio, que é uma escola especializada de artes em Lisboa, e o primeiro ano funciona um bocado como o Foundation Year no UK, em que experimentam os vários cursos para depois, a partir do segundo ano, vocês especializam-se nisso. Na altura, eu especializei-me em RPR, Produção Plástica de Espetáculo, que é basicamente tratar de cenografia e figurinos para teatro. Figurinos é a terminologia adequada do vestuário para tanto teatro como cinema. Inicialmente queria seguir algo como moda, mas quando eu fui ver o curso de têxteis, eles tratavam principalmente de selagem, ou seja, a criação do tecido em si, e isso não despertou nenhuma faísca em mim. Então quando eu passei pela sala de RP, fiquei fascinadíssima de ver um figurino e eu estava, é mesmo isto que eu quero. Teve muita piada por acaso quando eu andava na António Arroio, porque eu, como tive 9 anos num colégio de freiras, eu não tinha estilo, eu não sabia, porque tinha de estar sempre com farda. Eu lembro-me que houve um dia que eu fui de pijama, fui a reggae, ou seja, tipo hippie, com roupas assim fluídas e padrões. Houve outro dia que eu fui tipo metal, outro dia que eu fui... Eu cheguei a ir de farda para António Arroio, porque eu estava, isso aquilo que eu sou é realmente uma menina de colégio. Hoje em dia, por exemplo, aquilo que se passa é, eu peguei em várias peças que eu gosto de cada estilo e isso sou eu. Principalmente a minha parte emo e a minha parte beta, não vou negá-la, sou uma beta em negação mesmo, mas estão aqui juntas, nota-se cada vez mais. Isto, por exemplo, é um top super à beta, formal, bonito, mas com certos acessórios e com uma certa postura, tudo consegue ser mais gótico ou emo ou whatever. Na António Arroio foi muito fixe, mas eu tive um problema, que foi, eu nunca tinha considerado ir para a universidade até esse momento. Eu sempre fui considerada como a aluna burra, porque simplesmente o modo como as aulas são dadas nunca foram feitas para pessoas neurodivergentes como eu. Eu muito rapidamente, eu tenho um déficit de atenção gigante, mas ninguém
puxava pela minha atenção e eu não compreendia exatamente o que é que se passava. Excepto no 7º ano, quando andava no colégio, em que a professora de História ficou grávida e veio um professor de universidade. E quando esse professor chegou lá, ele disse assim, olhem, os vossos livros estão todos errados, eu só vou escrever aqui os nomes das pessoas que estou a falar no quadro, o Google está todo errado, portanto, boa sorte. E depois deu-nos um teste com 2 perguntas. Nós estávamos habituados a testes com 40 perguntas, a perguntar a mesma coisa. Toda a gente teve muito fraco. No entanto, isso despertou algo em mim. Então, quando comecei para as aulas dele, comecei a escrever, a tirar notas o mais rapidamente que conseguia com lápis e depois passava a caneta em casa. E uma coisa foi, eu comecei a verbalizar perguntas. Eu comecei a perguntar, mas calma, professor, pode voltar a falar sobre isto porque eu não compreendo realmente. E o facto que ele parava e não avançava para a frente até eu ter compreendido absolutamente tudo foi incrível. E a partir desse momento eu comecei a ser muito boa aluna. Essa é a grande razão pela qual eu nunca tinha propriamente considerado ir para a universidade, porque eu nunca pensei muito sobre isso. Eu, quando era miúda, queria ser arquiteta, mas sabia que supostamente era burra e não conseguia fazer isso. No entanto, olhem para mim hoje em dia, que trabalho basicamente com os mesmos softwares que arquitetura. Aquilo que eu faço acaba por ser um bocado arquitetura temporária. Não é suposto durar centenas e centenas de anos, nem acomodar pessoas para viverem propriamente aí. É simplesmente uma coisa que muitas vezes até consegue ser mais bonita do que a arquitetura, no meu ponto de vista. Então, como eu nunca tinha considerado a universidade, quando eu fui a considerar a universidade, que foi no último ano de RPE, em que eu estava a 1000, porque eu tinha treinos de karaté e tinha namorado e estava a ter explicações de geometria descritiva. Quando eu fui a ver as universidades em Portugal, eu manquei-me, eu não tenho média para entrar aqui. Eu queria entrar nas Belas Artes, mas eu não tinha média para entrar nas Belas Artes. Também não queria estar a ir para as escolas de rainha, porque para sair de casa, então eu preferia sair do país. E realmente eu tinha essa possibilidade. Então eu falei com a minha família e eles disseram, podes, ainda por cima existia uma coisa que era o Student Finance, e eu comecei a ver as universidades em Londres. Eu, na altura, candidatei-me para Costume Design, mas havia aqui uma coisa que era, para candidatarmos para Londres, por exemplo, é basicamente quase um ano antes. As candidaturas em Portugal é como tipo junho, julho, é quase em cima do joelho quando é suposto candidatar-te. E lá não, tu tens de fazer as coisas com antecedência. Então eu acabei por ficar um ano ainda em Portugal, aproveitei esse ano para fazer 1001 coisas na realidade, mas eu estava a tirar Fashion Design na Lisbon School of Design, lá está, eu queria moda, apesar de que eu vinha compreender que não gostava nada da indústria de moda. No entanto, eu queria continuar a trabalhar com roupa, daí que eu tentei candidatar-me para Costume Design, que era figurinos. Eu, nesse ano de Fashion Design, eu não sei como é que eu sobrevivi, porque, amores, eu tinha treinos tridiários, 3 treinos por dia. Eu ia de manhã ao ginásio, ia correr para perder peso e etc. Depois ia para as aulas de Fashion Design, ou ia tirar a carta de condução, ter aulas de condução, ou então eu tinha aulas de inglês no Cambridge. Depois eu ia para o dojo e depois disso eu ainda ia para o ginásio para fazer mais uns tempos de corrida, para perder peso e etc. E sauna. Como é que eu geria ter um namorado no meio disto e estar viva? Não faço ideia. Eu não faço ideia mesmo. Eu lembro-me que o meu pequeno almoço era literalmente um bife e que o meu estado corporal nessa altura, eu tinha 12% de gordura corporal. As mulheres é suposto terem 20 a 30. Foi crazy. Eu, quando comecei a fazer esse processo de candidatura para Londres, a única coisa que eu precisei de fazer foi o teste de IELTS, de inglês, em que cada universidade e cada curso vai dizer exatamente qual é o nível que eles precisam ou que eles querem. Depois tinha que mostrar o meu portfólio. Aquilo que aconteceu é que a minha turma que eu queria de Costume Design estava cheia. No entanto, a mentora, a professora principal, de Theatre Design, ok, Design de Teatro, que é cenografia e figurantes para teatro, veio falar comigo e disse, olha, imagina, eu estive a ver o teu portfólio, está muito fixe e eu acho que tu és indicada para o meu curso. Eu sei que querias Costume Design, nós incluímos Costume Design no meu curso, portanto deverias experimentar. E eu, ok. E então foi assim que eu entrei na licenciatura, mudei-me para Londres, eu tirei a licenciatura lá, foi muito fixe. Eu esqueci-me de contar uma coisa, que é, na António Arroio, existe uma coisa que é a PA, que é o trabalho final. E nós fizemos história. Porque a minha turma, haviam 2 turmas, mas a minha turma, nós tivemos 10, 20 na PA e eu fui um deles. Esse ano tinha sido incrível porque nós fizemos uma colaboração com o Teatro São Carlos sobre o Giuseppe Verdi.
em que ele tinha várias óperas, incluindo Rigoletto, que foi onde eu me inspirei para fazer um figurino, que estava muito fixe. Eu depois posso meter no Instagram, se vocês quiserem. Voltando aqui a Londres. Foi muito, muito fixe. Exatamente nessa licenciatura foi onde eu me apaixonei por teatro imersivo e por cenografia, que mais tarde fez com que eu me apaixonasse por direção de arte. Essa universidade era incrível, ela era metade tipo teatro e cinema e a outra metade era fine art, escultura, pintura, etc. E a parte de teatro e cinema, todos os alunos faziam peças incríveis. A maior parte do pessoal que eu conheço lá está tudo a trabalhar Warner Brothers, tipo Star Wars, tudo isso, eles estão todos a trabalhar nisso. Portanto, low-key fui uma parva em ter basado de Londres. No entanto, eu estou bastante feliz hoje em dia e eu sei que é suposto eu chegar onde seja que eu tenha que chegar e que tudo há de fazer sentido. Neste momento está-me a fazer sentido, portanto, é isso. Em Londres, no final da licenciatura, eu comecei a fazer um bocadinho de trabalhos. Tinha experimentado ser set designer, a trabalhar com uma encenadora freelance. Nós fizemos uma peça. Hoje em dia, por acaso, foi bem fixe, nós reencontramos-nos no Instagram. E low-key nós falámos em transformar exatamente essa peça que nós tínhamos criado teatro, mas cinema. Portanto, fazer assim uma curta experimental. Eu hei de falar com ela sooner or later, e isso era um projeto muito, muito fixe porque é incrível, é inspirado num poema e chama-se Beautiful e inclui Helen of Troy, Cleopatra, a Princesa Diana, e foi uma coisa que eu amei muito fazer, tive um feedback na altura muito incrível. Nessa altura eu tinha começado a trabalhar um bocadinho como assistente de pintura cênica para o Paul Wallace. Ele é super talentoso, ele é incrível, das pessoas mais talentosas com quem eu alguma vez trabalhei. Tem uma pintura incrível, ele sabe fazer um nível de realismo, sabe reproduzir absolutamente tudo. Ele é brutalíssimo mesmo. Aprendi muito dele. Depois eu acabei por, lá está, como eu tinha falado, por me apaixonar por teatro imersivo. Teatro imersivo é um bocado como as casas assombradas, sabem? Vocês têm um espaço e têm uma história e existe uma rota. Pode ser uma coisa interativa com os atores ou não, pode ser uma experiência 4D de género, do nada vocês são molhados ou não. Entretanto, eu depois disso fui para Portugal porque apaixonei-me. Existe um bocadinho dos meus sonhos, entre aspas, e passado 2 anos eu entrei na ETIC porque eu quero estudar cinema. Eu não tenho... E eu disse isto ao meu professor, o Senna, eu disse-lhe mesmo na entrevista, olha, eu não sei trabalhar com câmara, eu não sei terminologias nenhumas, eu não tenho cultura cinematográfica, mas eu tenho muita criatividade, eu tenho histórias que quero contar e emoções que quero passar. E então comecei a estudar e foi das melhores decisões que eu fiz. Hoje em dia, eu nunca me senti perdida durante o meu percurso todo, mas faz-me cada vez mais sentido todo o meu percurso que eu fiz, porque lá está, com moda, eu não gostei da indústria, continuei a tentar trabalhar, continuei a tentar ir para uma coisa de trabalhar com vestuário, mas não podia necessariamente, então fui parar a um mundo em que descobri cenografia. E através da cenografia descobri cinema, o teatro, toda a performance. E não só isso, foi na ETIC que eu aprendi o que era direção de arte, tal como apaixonei-me um bocadinho também por realização e por guião, porque guião é das coisas mais importantes e que muita gente não toma tanto em conta como deveria, de como escrever um bom guião, várias receitas de como fazer um guião realmente ser um sucesso. E é uma coisa que para mim me fascina muito, é daqueles meus hobbies ou meus amores que quero continuar a cultivar aos bocadinhos, sem nunca perder de vista a direção de arte, que isso sim é o meu grande amor. Portanto, na ETIC eu estudei isso, eu não queria tirar outra licenciatura, então eu acabei por fazer um HND, que era apenas 2 anos, porque não sentia que necessitava. Hoje em dia não sei se o faria, eu acho muito sinceramente, pelo dinheiro eu entraria na lusófona, porque a quantidade de oportunidades que vos sai, os contactos e dinheiro que é investido para vocês fazerem os projetos é outra. Não é por mal, não cheio à ETIC, simplesmente eu na altura não quis, porque queria uma coisa mais simples, mas por 1 ano, muito sinceramente, eu acho que compensava mais fazer uma licenciatura completa num espaço como a lusófona,
porque a realidade é que daqueles que eu vejo, que tiveram na lusófona, todos estão a trabalhar e acabam por ter todas as costas uns nos outros, e eu não senti tanto isso na ETIC, mas pronto. Ao mesmo tempo, eu também, quando saí da ETIC, fui das primeiras a conseguir ter alguns trabalhos. Eu aceitei trabalhos como realizadora simplesmente para fazer direção de arte, só que eu era muito ambiciosa e eu não sabia quanto é que as coisas realmente custavam, e então eu dei para mim a fazer produção, realização, direção de arte e montagem, para tentar salvar um bocadinho. Eu também tinha um bocado esta moral e ética de não, eu quero que o pessoal todo que vai trabalhar comigo receba dinheiro, então que tem a receber todos no mínimo 50€. E era impossível eu realisticamente fazer isso. E não só isso, as ideias que eu tinha eram demasiado ambiciosas, essa é a realidade. Eu um dia, por exemplo, tinha pensado em fazer, por exemplo, assim um review de trabalhos que eu já tenha feito e que estão públicos, que eu já trabalhei com o João Maia Ferreira, que é o Benji Price, Bárbara Bandeira, já trabalhei com vários artistas. Eu posso ver o vídeo e estar a comentar e estar-vos a explicar qual é que foi o processo todo por trás. Eu acho que isso seria bastante interessante, por exemplo. Eu comecei a fazer isso, só que o meu problema foi, primeiro eu senti que eu estava sempre a chamar pessoas e que nunca ninguém me chamava, porque eu percebo o lado de os meus trabalhos acabavam por ser bastante caóticos. No entanto, eu sinto que as pessoas estavam à espera que eu tivesse mão sobre tudo, quando, apesar de eu ser mais velha, eu tinha exatamente a mesma ou menos experiência que essas pessoas que estavam a trabalhar comigo. E acho que isso, não sei, foi um bocado chato, e foi também uma das razões pela qual eu acabei por sair de Portugal, porque eu senti que eu estava sempre a chamar para as pessoas à mínima oportunidade que eu tinha e nunca ninguém me chamava. Portanto, se essas pessoas nunca me chamaram antes e agora me estão a pedir trabalhos, no caso de eu ter cá, desculpem, imaginem, eu dou aquilo que vocês me dão, e eu dei bastante, e vocês comeram o braço e nunca me deram uma migalha. Portanto, I'm sorry, eu fui demasiado boazinha, mas enough is enough. Eu dei por mim sempre a fazer a maior parte dos projetos como diretora de arte, e eu senti que eu tinha uma falta muito grande. Por mais pesquisa que eu fizesse e livros que eu fosse à procura e etc., faltava muito compreender o que era mesmo direção de arte, porque lá está, foi na ETIC que eu aprendi o que era realmente direção de arte, porque até aí eu pensava sempre, não, ou eu tenho que escolher cenografia ou tenho que escolher figurinos. Não. Vocês podem perfeitamente fazer direção de arte. Direção de arte vai englobar não só isso, mas muito mais coisas, toda a coisa de composição, toda a coisa de subtileza nas cores, o que é que isso vai trespassar de uma maneira muito subconsciente ao público. Nós somos os manipuladores perfeitos da imagem, muito sinceramente. E direção de arte finalmente está a começar a ter uma relevância muito fixe em Portugal, e ainda bem. Adorei o ano passado, quando ganhámos o 48 Horas. Eu usei o momento em que eu tinha ganho de melhor direção de arte para falar sobre devia haver prémios para melhor vestuário e para melhor maquilhagem, porque não existiam. E fiquei muito contente, finalmente este ano já existirem esses prémios, portanto, obrigada, finalmente. Não sei se hoje em dia eu voltaria a fazer um 48 horas tão rapidamente, acho que mais rapidamente faria cá, em Espanha, mas por agora estou... Como ganhámos o ano passado, acho que já está fixe. Já foram vários anos e aquilo é um stress gigante, o pessoal fazer esse processo todo em 48 horas para não receber, para andarmos ali no stress, já chega, acho eu. Nós chegámos a ir ao Filmapalooza, chegámos a ganhar alguns prémios também, nomeações bué fixe. Conclusão, quando eu estava em Portugal, eu senti que estava também com muitos trabalhos como diretora de arte e eu precisava de ser assistente, eu precisava de aprender como gerir uma equipa, precisava de passar por essa hierarquia. Mas todas as pessoas que eu tentei contactar, basicamente ninguém me contratava como assistente de arte, e porque é uma coisa muito de nicho. Portugal o governo não põe dinheiro nas artes, e cinema leva por tabela, então se até os realizadores e os diretores de fotografia estão a passar mal, direção de arte não existe. Eu cheguei a tentar contactar a Associação de Diretores de Arte em Portugal e responderam-me, mas depois quando eu disse, já agora, se tiver algum trabalho, se eu puder trabalhar consigo, e não me voltaram a responder. Tipo, eu acho que o mínimo é só responderem. Vocês podem perfeitamente dizer, tipo, obrigado, vou guardar o teu contacto, por mais que não vais guardar o contacto, mas respondam, sabem? Respondam só às pessoas. Quando é sobre trabalho,
respondam. É que estamos a falar de e-mails ainda por cima, não estamos a falar de mensagens de Insta. Mensagens de Insta ainda dá para compreender. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou horrível a responder às mensagens. Mesmo. A mim faz muita confusão porque o ser humano não é suposto nós falarmos com tipo 100 pessoas por dia. Isso não é natural, gente. Não é, lamento informar. Então faz muita confusão. Eu cada vez menos tenho energia para falar com pessoas, não é por mal. E por isso é que eu acabo por fazer lives para interagir um bocadinho mais com vocês. Depois fiz a decisão de eu quero tirar mestrado. O mestrado mesmo que eu queria fazer era em Londres, na NFTS. Só que tinha... Primeiro, era extremamente caro. Eram 2 anos e eles especificamente diziam vocês não vão ter tempo para estar a trabalhar ao mesmo tempo. Então como é que eu, com o meu cão, vou mudar de país, vou estar a pagar uma coisa que é extremamente cara, já não existe Student Finance. Aliás, eu ainda tenho que pagar o Student Finance, ainda nem comecei a pagar. Já não há Student Finance, é extremamente caro, vou estar super longe da minha família, não vou ter ninguém, vou ter pessoas, mas não vou ter ninguém que me possa ajudar assim com o Happy, no caso de alguma emergência. Como é que é suposto eu pagar a minha casa e como é que é suposto eu alimentar-me e pagar transportes? Impossível. E então, o que aconteceu foi, eu quando estava em Portugal, eu conheci o Peter Weber, que é o realizador da Rapariga do Brinco Pérola. Ele foi a pessoa que me disse, olha, imagina, eu disse-lhe que estava a pensar em mudar-me para Londres e ele, esquece isso, o Brexit está toda a gente a bazar, e eu falei com mais pessoas e isso realmente era verdade, o pessoal já nem consegue trabalhar muitas vezes no próprio departamento e que muita gente estava a mudar-se para a Espanha, porque esta é a nova Hollywood da Europa. Ele disse-me, olha, eu tenho uma casa em Madrid, tenho outra em Málaga, nunca sei dizer. Acho que devias mudar-te para lá, não sei o quê, falamos, tranquilo. Foi bem engraçado, por acaso, no primeiro mês em que eu mudei para cá, eu encontrei-o à toa, ele é meu vizinho. Mas, entretanto, nunca mais nos voltámos a ver, porque ele tem estado a filmar o novo filme do Robin Hood, em Belgrade. Então, ele anda, tipo, Índia, Belgrade, Madrid, é impossível de ver esse homem. Mas isto é o normal para o pessoal de cinema, estão sempre a viajar. Mesmo cá, eu já percebi que para trabalhar cá eu depois vou ter que andar a viajar muito, e ainda bem que eu tenho cá o meu carro. O complicado vai ser o Happy, mas isto vai funcionar porque eu sou maluca o suficiente para isto funcionar. Ele é que me convenceu, eu como já tinha tipo a Marga e o Miguel cá, eu fiquei bem contente, comecei a vir cá com a Soraya visitar, porque a Soraya também estava a pensar em vir para cá, e conforme cada vez mais vinhamos, eu fiquei maluca e eu estava, ok, é aqui. E depois houve um dia em Portugal, que do nada a Leonor, que é das minhas bestas, que agora voltou para Portugal, ela assim, olha, eu acho que também vou estudar em Madrid e quero ir lá ver as universidades. Queres viver? Então nós acabámos por ir ver as 2 universidades, que era a ECAM e a TAI. A ECAM decepcionou-me bem ao início, muito sinceramente. Eu estava à espera de algo e aquilo era muito fechado e etc. Mas hoje em dia já percebi que em termos de direção de arte, se calhar teria sido a melhor opção. Não tenho a certeza, mas eu tenho conhecido pessoal que fez lá a licenciatura e etc. E então eu notei a diferença da construção de cenários e realmente do quanto eles investem para o departamento de arte aí comparado com o TAI. Conforme cada universidade, eles vão dar um nível de energia diferente para os cursos, para certos departamentos. Portanto, aí já ouvi dizer que também produção é a cama melhor. No entanto, aquilo que se passou é, eu amo a TAI, atenção, mas a TAI fez muitas promessas que não cumpriu. E isso para mim foi um bocadinho um problema. No entanto, estou extremamente contente, amei a organização ou seja, de nós estarmos todos envolvidos nos departamentos de realização, direção de arte, direção de fotografia e produção, música e som. Isso foi muito fixe. De atores, representação. Nisso, trabalhámos todos muito juntos. Eu acho que deviam ter incluído um bocadinho mais guião, mas pronto, eles lá terão os motivos deles. As condições eram muito fixe. Ao mesmo tempo, podiam ser um bocadinho melhores. Acho que podia ter havido uma organização um bocadinho melhor e acho que não deviam ter aceito basicamente 50 pessoas para o curso de realização para depois só aceitarem metade no curso de direção de arte. Nós acabámos por ter que fazer todas, basicamente, 2 projetos como direção de arte, como diretoras de arte, 2 como aderecistas, 2 como assistentes de arte, 2... como eu, por exemplo, foi 2 como vestuário e depois um como assistente de aderecista e um como assistente de vestuário. E foi crazy, porque fizemos tudo isto em 3 meses. Então, a quantidade de dinheiro e tempo para a quantidade de pessoas foi muito mal organizado isso. E mesmo fotografia também é preciso muita gente e
como é que fazemos isso? Como é que organizamos? Não dá. Então eu acho que eles deviam ter aceito menos pessoas, investido mais dinheiro nos projetos, ou seja, menos projetos, mais qualidade. Quality, not quantity. Does it make sense? Pronto. Mas isto é das únicas coisas que eu tenho apontado do Thai, porque de resto a minha experiência foi muito boa. As condições são muito fixes, aquilo são 3 passos. Tem o principal, depois tem a oficina de madeiras e etc. E depois tem dos platôs, basicamente. Estou a aborrecer. Olha! Ele é muito lindo. Eu vim para cá agora, já acabei o mestrado e estou à procura de trabalho. Portanto, este é o ponto em que estou. Neste momento não estou a chatear diretores de arte, aderecistas, toda a gente que eu consiga, porque I need work. And I will have work. I will. Because I'm crazy. Agora falando um bocadinho sobre como é que foi então essa parte toda de viver sozinha. Eu inicialmente em Londres vivi numa residência de estudantes, o primeiro ano, e o segundo ano eu fui mudar com colegas. Foi uma experiência fixe, mas eu não estou a ver eu a voltar a basicamente estar assim com o pessoal tão rapidamente, a viver com outras pessoas sem ser uma relação, porque aprecio muito o meu espaço, primeiro. Segundo, eu tenho um cão reativo, portanto, eu na altura quando estava a vir para cá pensei em viver com mais alguém, mas isso assustava-me de morte, de não conhecer a pessoa e da pessoa se calhar passar-se porque o Happy mordeu e a pessoa matar o meu cão. Eu tenho essa idade, está bem? Deixem-me em paz. Quando basei de Londres foi a primeira vez que eu vivi com um namorado, numa casa super pequena, chovia lá dentro. E chovia lá dentro porque ele me meteu os cornos, gente. Exatamente aquilo que vocês escutaram. Porque, na altura, ele achou por bem, ele e a dita cuja, em subirem ao telhado por uma janelinha pequenina e lixaram a janela. Então, porque ele meteu os cornos, chovia lá dentro durante o inverno. Foi incrível. Foi incrível. E isto foi só o primeiro par de cornos. Depois disso, eu tive a minha primeira casa. Eu sou uma muito privilegiada, onde eu posso admitir aqui que a minha família comprou uma casa em Linda a Velha. Eu tinha uma casa lá, está neste momento arrendada, e ainda bem, porque neste momento eu não a queria vender, porque atualmente não me faz sentido estar a vender essa casa. Eventualmente, daqui a uns anos, provavelmente irei vendê-la para comprar uma aqui. Mas por agora vou só deixar essa casa aí como está, com as pessoas estão felizes com o que têm. Está tudo bem? Portanto, não sei, devo-me estar a esquecer de alguma coisa, mas perguntem, eu respondo no próximo vídeo e está tranquilo. Vamos passar aqui às perguntas. Perguntas sobre este tópico. Tipos para viver sozinho. Despesas, organização a nível financeiro, o que aconselharias para quem se tenciona mudar? Então, em termos de organização de nível financeiro, eu não sou boa. Eu não vos vou estar a dizer exatamente algo porque I'm not good with it. I'm not gonna lie. Mas supostamente deveria ser 10, 20% do teu salário para guardar. Portanto, eu vou passar isso à frente porque, tipo, eu não sou mesmo a melhor pessoa, amor. Portanto, eu não te quero dizer isso. Eu ainda estou a aprender. Se tiveres tipos, dá-me, ok? Fixe. Depois, tipos de viver sozinho. Eu escrevi aqui uma lista gigante, eu vou tentar ser bem rápida a dizer isto. Então, primeiro, quando vocês vão para uma nova casa, vocês vão fotografar tudo dessa casa. Vão fotografar tudo, vão guardar isso numa pasta muito bem guardadinha, ok? No disco externo, e não vão perder isso por nada, ok? Vão fazer uma lista escrita e vão enviar tanto por e-mail como por WhatsApp de exatamente aquilo tudo que tem que ser corrigido. Isto na primeira semana. Vocês não vão esperar 2 semanas, nem um mês, para fazer isso, porque aí a pessoa vai dizer: como é que eu não sei que não foi você que fez isso? Desde o início isto está por escrito, ok? Segundo, kit de ferramentas básica. Vocês vão precisar de martelo, vão precisar de coisa francesa, whatever, ok? Vocês precisam dessas coisinhas. Se alguém tiver um buraquinho que vos empreste para fazer buracos, excelente. Primeiro falem com o vosso landlord se podem fazer buracos ou não, ok? Um truque muito fixe, por exemplo, para vocês não fazerem buracos e prenderem pósteres ou assim, eu vou-vos mostrar. Pegam numa destas coisinhas, que eu nunca sei o nome disto, ok? Pegam numa cena destas, vão pegar em fita cola de papel, metem a fita cola de papel e isso fica colado à parede, ok? E depois com o ímã vocês metem o póster. Não estragam, ok? Blue Tack, por exemplo, essa cena da UHU parece quase plasticina. Cuidado com isso, porque isso muito facilmente vai-vos arrancar a
tinta da parede, ok? Quanto mais tempo vocês deixarem, pior. Se a parede é branca, têm que comprar isso branco, porque o Blue Tack, por exemplo, em Londres, é literalmente blue, azul. Então vai deixar resíduo. Eu já tive uma ex-colega de casa que fez isso, fiquei super lixada com ela. Depois fui eu que tive de estar a resolver isso e por mais que nós pintássemos por cima disso, parecia só uma pastilha elástica ali. Portanto, cuidado com isso, pelo amor da santa. Mesmo aquela coisa que depois tem velcro, isso vai-vos arrancar tinta provavelmente. Falem sempre com o landlord sobre aquilo que vocês podem ou não fazer. No meu, por exemplo, ele disse-me que eu posso fazer literalmente tudo. Então eu furei tudo e mais alguma coisa, mas eu sei que vou deixar esta casa melhor do que estava. Eu também sou de direção de arte, eu tenho estes materiais todos em casa naturalmente, portanto. Agora, isto é um truque que foi o meu padrasto que me ensinou, que é quando vocês compram coisas de limpeza e etc, produtos, por exemplo, para lavar roupa, comprem logo 2 do mesmo. Isto porquê? Porque imaginem um mês em que vocês estão sem dinheiro. E acabou este aqui, acabou o meu detergente. O que é que eu vou fazer? Felizmente já tenho outro. Próximo mês, quando eu já tiver dinheiro, já posso comprar 2 novamente, mas fiquei safa durante este tempo todo, ok? Coisa importante também de sempre ter em casa, enlatados e feijões e essas coisas que não têm prazo de validade, mas é bastante longo, sempre na vossa despensa. Sempre. Vocês não sabem, se vai haver um apagão, se por acaso vocês, sei lá, estão pobres e não podem gastar dinheiro, têm comida, ok? Portanto, enlatados sempre na vossa despensa, seja pela razão que seja. E de vez em quando vai-vos apetecer. Eu às vezes tenho cravings de sardinhas. E estou nada, vou ali e vou buscar a minha sardinha. E está ótimo. Outra coisa, estendal vertical, meus amores. Estendal vertical. Não sei porque Portugal não tem tanto, mas em Londres tinha bastante. E vai-vos salvar, porque imaginem, vocês passam a ocupar simplesmente 1 metro quadrado. Vocês não estão a ocupar aquilo tudo. E, por exemplo, roupa de cama. Vocês querem estender a roupa de cama e fica a arrastar no chão. Terrível. No estendal vertical, não. De nada. Nada de luzes brancas em casa, ok? Vocês não estão num hospital. As únicas luzes brancas que podem ser apropriadas é na casa de banho, e não é sempre, mas é na casa de banho para vocês estarem a fazer a depilação das vossas sobrancelhas, ok? De resto, eu não quero luzes brancas nenhumas em casa, porque isso vai-vos dar uma ansiedade gigante. Tal como luzes teto, não. Vocês querem assim este tipo de lâmparas, ok? De candeeiros, deste assim de pé, de mesa, vocês querem uma luz mais amarela, inclusivamente se vocês forem a buscar, por exemplo, lâmpadas laranjas, dá um ambiente bué quentinho e bué cozy e isso ajuda-vos a relaxar. Outra coisa que vos ajuda a relaxar, obviamente, são velas, mas, atenção, eu aconselho a vocês comprarem velas de cera de abelha, ok? Se vocês não querem velas por causa dos fumos, porque se vocês estiverem com velas, cuidado porque vocês provavelmente vão tentar assoar-se e vão assoar tipo preto, porque isso vem dos fumos das velas, para não falar que isso é um fire hazard gigante. Portanto, vocês também podem comprar, eu costumo ter sempre aqui em casa os Airbreeze, aqueles sprayzinhos, imaginem alguém está prestes a vir cá a casa, já está, não demorou tempo nenhum, cheira ótimo, ok? Sempre um desses em casa, mas uma coisa que resulta muito bem, que eu tinha em Londres e quero eventualmente comprar para cá, é um humidifier, ok? Então, vocês compram isso, metem água, óleos, ou seja, ao início é um bocadinho mais dispendioso, leva um bocadinho mais de dinheiro, vocês comprarem esses óleos, mas esses óleos são incríveis e vocês vão mudando os óleos conforme o vosso estado de espírito. Então, se calhar, se vocês querem relaxar, vão meter uma lavanda, um sandalwood. Se vocês querem acordar, se calhar vão ter alguma coisa mais cítrica, mais menta, e está sempre a cheirar bem, e esses óleos duram imenso tempo, mas imenso tempo mesmo. Para não falar que óleos essenciais são excelentes para depois vocês também poderem massajar no vosso próprio corpo, ok? Depende do tipo de óleo, cuidado com isso também. Outra coisa, vão tratando das coisas, não deixem acumular. Se vocês estão a cozinhar, vocês comecem já a lavar as coisas, porque assim, depois a única coisa que vocês têm que lavar é os pratos, e isso lavam rapidamente. Enquanto se vocês acabam de comer e veem que têm que lavar tudo, é uma ganda seca. Então o truque é, enquanto estão a cozinhar e é aquele momento em que a coisa não podem fazer nada quanto àquilo, vocês começam a lavar tudo, ok? Esse é o truque. Outro truque é caixotes de lixo pequenos. Não só são mais baratos, amores, como vocês estão a evitar cheiros horríveis em vossa casa. Eu fiz esse erro em Linda a Velha, quando morava lá sozinha, de ter um caixote de lixo gigante. Amores, eu não produzia lixo suficiente para estar regularmente
basicamente todos os dias, ou de 2 em 2 dias, a levar o lixo à rua. Então aquilo acumulava muita porcaria, cheirava super mal e cheguei a ter bicho lá. Portanto, para evitar tudo isso, amores, só arranjem um mais pequeno. E, de preferência, que vocês possam fazer reciclagem. Portanto, assim vocês vão levar o lixo todos os dias, se não de 2 em 2 dias, ao lixo e não têm problemas nenhuns de cheiros, de maus cheiros, de tudo isso. Okay? Quando vocês vão lavar a roupa, 30 graus máximo. Se forem coisas delicadas, eu diria mesmo sem temperatura. Portanto, também evitar fazer uma mistura grande de roupas, ou seja, coisas brancas ou cinzentas ou assim clarinhas, eu não misturo com o resto. Roupas coloridas com roupa mais escura já posso fazer, mas tudo o que for acima de 30 graus, meus amores, vai despetar, ok? Se não despetar, vai encolher. A não ser que isso seja exatamente aquilo que vocês querem, eu não aconselho. Um truque que a minha mãe me ensinou. Água de colónia para a cama. Eu amo, desde miúda, que ela sempre ponha água de colónia de lavanda na minha cama e eu dormia que nem uma bebê. Eu ainda hoje, eu tenho pali, que eu ando a dormir aqui no sol por causa do calor, eu durmo com água de colónia. Ou seja, eu ponho aquilo antes de dormir e o cheiro ajuda-me a relaxar muito. O mesmo se aplica, por exemplo, com gel de duche. Eu tenho 2 gel de duche. Tenho um para antes de dormir, que é de lavanda também, e tenho outro que é de shea butter, que é para durante o dia, de hidratação e etc. Eu antigamente em Londres costumava até ter um de menta para quando acordava, porque eu gosto de tomar 2 duches por dia. Então agora que tenho a cama à frente do duche, sim, porque isto é... Eu tenho a minha cama à frente do duche, eu sei bastante kinky. Mas, como eu tenho isso aí, eu acordo e vou direto a tomar banho e é incrível. Acabo por ter mais vontade de tomar banho e especialmente agora com este calor é impossível eu não tomar 2 banhos por dia. Pois, vocês precisam de 3 conjuntos de cama. Isto é o máximo, vocês não precisam mais do que isso. Vocês precisam de um conjunto de cama que depois vai ficar a lavar, vocês usam o outro e no caso de haver um dia em que por alguma razão de trabalho, ou seja o que for, vocês não tiveram tempo de lavar o primeiro e o segundo já está na hora de ser lavado, vocês usam o terceiro. Portanto, não precisam mais do que isso. O resto é só consumismo, não há necessidade disso. Definam um dia para limpar a casa. E eu falo, limpar a casa deep, ok? Esse dia de limpar a casa vai ser de varrer ou aspirar o chão, lavar o chão, lavar a sanita, lavar tudo, os espelhos, fazer as máquinas de roupa. Eu gosto de fazer isso, por exemplo, aos sábados, e é aí que eu noto que claramente eu vou fazer 30 anos, porque sim, eu vou fazer 30 anos daqui a 2 dias, quando este episódio sai. Eu vou fazer 30 anos. Esta bebê, diabo que vos assombra os vossos pesadelos. Demónia. Eu vou fazer 30 anos. Continuando, uma coisa boa fixe, organizar as roupas com a Marie Kondo. Então, ela é uma coreana, se não me engano, e foi a primeira vez que eu vi alguém fazer isso e eu aplico isso. Então, basicamente, eu enrolo as minhas roupas. Eu dobro as minhas roupas e depois eu enrolo-as e isso faz com que quando elas estão todas nas gavetas, eu consigo ver exatamente onde é que elas estão. Porque se elas estiverem todas acumuladas nas gavetas, eventualmente vocês não vão usar aquilo que está por baixo, porque vocês esquecem-se o que é que está ali por baixo. Portanto, isto para mim foi o melhor método até agora, para além de, obviamente, ter roupeiros à mostra em que dá para ver exatamente tudo o que está. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre tive roupeiros sem portas, amava simplesmente estar sentada na cama e ver o que é que eu tenho e, ok, vou usar isto e isto fica bem com isto, mas agora já gosto de gavetas, porque aqui também não tinha outra opção e eu enrolo as coisas todas e salva-me imenso espaço e dá para perceber logo onde é que eu tenho as coisas e eu utilizo realmente as coisas. Se vocês não utilizam uma peça de roupa há um ano, meus amores, está na hora de vocês meterem isso na vida. A não ser que isto seja uma peça, por exemplo, um cosplay, alguma peça de Halloween, de carnaval, casamentos, batizados ou que um ente querido vos deu, seja falecido ou não, e que é muito especial para vocês, essas são as únicas peças que eu aceito que vocês mantenham mais que um ano. Mas, se vocês não estão a usar as vossas coisas, vendam na Vinted. O processo é estupidamente barato. O processo é estupidamente fácil, ok? Eu adorava fazer um dia uma colaboração com a Vinted, porque eu amo a Vinted, mesmo. Eu fico maluca com a Vinted. E é mesmo muito fácil, a única coisa que vocês têm que fazer é imprimir, pôr as coisas e entregar num sítio e já está. É bué fácil, gente, é bué da fácil. Depois podemos falar noutro episódio, truquezinhos fixe que eu fui percebendo aos pouquinhos de como lidar. E se vocês tiverem truques também podem dar.
Outra coisa que nós mulheres temos muito problema, nós estamos sempre a comprar produtos para a pele e para o cabelo, não sei o quê, mas, amores, se não acabaste de usar o produto, não compres um novo. Se compraste um novo, tu não podes usá-lo até acabar o primeiro. Se não vais usar esse primeiro, dá alguém ou manda para o lixo. Bora evitar este consumismo absurdo e bora só limitarmos àquilo que realmente necessitamos. Uma das coisas mais importantes também, na minha opinião, é não arranjes animais se não tens estilo de vida para isso. Se o teu trabalho não é um 9 to 5, se tu não vais ter tempo para o teu animal, então não arranjes um animal por mais sozinho te sintas. Okay? Se eu pudesse, eu dava tudo na minha vida para ter o happy só daqui a 5 anos. Mas infelizmente essa não é a realidade. Então eu tenho que lidar com as consequências das minhas ações. Mesmo que vocês estejam, mas um peixe não, amores. Eu vou-vos contar, eu tinha 2 axolotes e 2 peixes. Okay? Tinha 3 aquários. Eu todas as semanas tinha que trocar a água dos 3 aquários. E depois, mesmo que quando eu passei a ter só um aquário, amores, ter que trocar a água dos peixes uma vez por semana, mais passear um cão 2 vezes por dia, para depois ter horários sempre super random, é muito complicado, ok? Então, se vocês não têm vida para isso, não tenham os animais, pelo amor da santa. Se vocês não vão dedicar o primeiro ano que vocês vão ter esses animais para os educar corretamente, não tenham esses animais, não é por mal, mesmo, mas é só porque vocês não estão a ajudar, pelo contrário. Mantenha os seus documentos importantes numa pasta, ok? Que esteja facilmente acessível. Uma pasta, por exemplo, daquelas que têm assim aquelas separações, mantenham isso. Vocês deviam também fazer uma mochila de emergência com várias coisas, manter as cópias dos vossos documentos aí, etc. Eu adorava, eu quero começar eventualmente a fazer essa mochila. Eu, entretanto, comprei, por exemplo, comprei um rádio, que é a pilhas e a manivela e também é carregável por USB-C. E ele é muito fixe. Comprei também um carregador solar, porque, meus amores, nunca se sabe quando é que vai haver outro apagão. Nunca se sabe quando é que do nada vocês não estão no meio de uma guerra. Essa é a realidade. Ou simplesmente, sei lá, faltou a luz à toa e precisam lidar, ou precisam... whatever. É melhor estarem prevenidos, ok? Eu aconselho-vos isto. Eu sei que existe muito... vão ao Pinterest e veem coisas e querem imitar... Façam uma mistura. A melhor maneira de fazer arte, por exemplo, é fazer uma fusão daquelas coisas que vocês veem e que vocês gostam. Então, façam uma mistura de estilos e não só isso, apoiem os vossos artistas emergentes que são amigos vossos, ok? Porque não só a arte deles provavelmente é mais barata e daqui a uns anos já não vai ser. A arte toda que eu tenho aqui, hoje em dia, a peça destes artistas são muito caras. E ainda bem, eu estou bem orgulhosa deles. Eu fico extremamente contente por ter uma parede tão incrível com arte muito antiga, mas que é muito importante para mim porque foram eles que me deram, fui eu que paguei. É muito mais divertido quando vocês apoiam os vossos amigos emergentes a realmente ajudarem que um dia eles se tornem os artistas que querem ser. Investam num bom colchão e num bom sofá, especialmente se vocês vão ter tipo pessoas a irem à vossa casa regularmente ou se vocês passam muito tempo em vossa casa. Portanto, isso é bastante importante. Um bom colchão vai-vos ditar completamente a vida. Eu ando toda lixada por andar a dormir no sofá, apesar que este sofá é estupidamente confortável, mas é por causa do calor e tudo, eu só ando tipo a dormir mesmo mal. Boas almofadas também fazem toda a diferença. Arranjem dessas ergonómicas. Eu tenho, por exemplo, do IKEA e são bastante fixe. Uma é mais dura, a outra é mais suave e uma delas, inclusivamente, é tipo fresca. E isto agora no verão está-me a salvar a vida de uma maneira que vocês nem imaginam. Eu não uso lençol, só no verão. Eu uso sempre, geralmente, as capas do edredom com o edredom lá dentro e eu passei a dormir muito melhor e a adormecer muito mais facilmente uma vez que eu fiz isso. Porque cada vez que eu dormia com lençol, incomodava-me, depois o lençol metia-se no meio. Não há lençol. Vocês fazem aquilo que vocês querem, ok? Aproveitem a vossa vida. Arranjem 2 tapetes do duche, ou seja, em vez de terem aquelas coisas de madeira ou whatever, que eventualmente vão ficar só horríveis, nojentas, arranjem 2 tapetes de tecido. Então, quando um está a lavar, vocês estão a usar o outro e facilmente está sempre super tudo limpinho, que ele absorve logo a água toda e é incrível. Deixem as janelas abertas, mesmo especialmente durante o inverno, porque aquilo que cria a umidade é a condensação do quente que está cá dentro e o frio que está lá fora. Portanto, tentem deixar as vossas janelas abertas o máximo possível e deixar a vossa casa respirar. Rouba tupperwares das vossas famílias. Juro, não estou a gozar, eles têm bués. Roubem só 1, 2 de cada. E vão estar na boa, porque vocês vão cozinhar a mais sem querer, porque ainda não vão saber exatamente as medidas das coisas, e isso até ajuda, porque quer dizer que depois já fizeram a comida para o dia seguinte, mas não investam já nisso. Se quiserem investir,
comprem então esses Tupperwares que são de vidro, ok? Porque vamos começar a cortar o plástico um bocadinho, gente. Boa. Compras mensais do supermercado não inclui as compras frescas, ok? Tudo o que é fresco, meus amores, vocês têm que comprar diariamente ou 2 em 2 dias. Tudo o resto, sim, bolachas, etc. Isso vocês podem perfeitamente comprar mensal, mas tudo o que são frescos, congelados também pode ser mensal, mas frescos, não. O tempo que vocês demoram a meter as luvas de cozinha, não sei o que é bué chato. Então, em vez das luvas de cozinha, vocês sabem o que é que eu faço? Os panos de cozinha, isso é o melhor. Não só para limpar, para secar as mãos, para pegarem coisas quentes, principalmente para isso, pegarem coisas quentes, tipo do forno, simplesmente pego e já está. E não me vai queimar tanto como queimaria muitas vezes com as luvas, sabem? Porque as luvas não têm assim tanta qualidade. Para não falar, arranjem daquelas almofadinhas, ou como é que se chama, de cortiça, aproveitar que Portugal é literalmente o maior produtor de cortiça e então conseguimos aceder a produtos de cortiça muito, muito barato. Para este tipo de coisas é incrível. Também comprem pau de madeira e etc. Vamos evitar plástico novamente, ok? Podem usar também, por exemplo, metal ou aço ou o que é. Vocês alguma vez apetece-vos bem fazer batatas fritas e então metem o óleo todo para dentro da panela. Mas depois, o que é que fazem à panela? Então, vocês vão ao IKEA, ou a um IKEA ou a um chinês e compram um daqueles containers de vidro, sabem, grandes, e metem para lá o óleo. Isto foi dica da mãe do meu ex. Muito fixe. Ainda hoje eu continuo a fazer isso, porque é, eu tenho poucas panelas, tenho 3 panelas, uma mínima, uma média e uma grandalhona. Eu não vou usar a grandalhona, a pequenina nem dá para fazer nada disso, tenho que usar a média, só que também é a mesma que eu preciso para cozinhar outras coisas. Então eu simplesmente vou guardando o óleo fora do sol e etc. e vou reutilizando. Após utilizar aquilo para aí umas 10 vezes, já não tenho interesse nenhum, então aí sim já vou descartar isso da maneira correta. Vocês não metem isso simplesmente no lixo. Ok? Fire hazard. Existem sítios corretos onde vocês têm que descartar o vosso óleo. Para as minhas baddies que querem ter um bocadinho mais de atenção aos vossos cabelos, arranjem uma toalha microfibra. Tipo aquelas escampismo, sabem? Porque isso vai ajudar bastante a deixar o vosso cabelo sem frizz. Acho que agora a única coisa que me falta aqui, e sim, eu dei-vos uma lista gigante de tips, mas esta é a última, que é kit enfermeira, como eu gosto de lhe chamar. Então, coisas que vocês vão precisar eventualmente, mais vale a pena comprar já. Betadine, soro, pensos de vários tamanhos, água oxigenada, álcool etílico, biafine, paracetamol, ibuprofeno e algodão. Estas coisas vocês vão precisar de certeza. Mais, por exemplo, antihistamínicos também. Mesmo que vocês não precisem, alguém vai à vossa casa e vai eventualmente perguntar e é mais fixe vocês terem isso, já terem preparados. E para aqueles que bebem, vocês também podem comprar Gorosan. Continuando aqui as perguntas sobre o tópico, porque isto foi tudo conselhos. Quando te mudaste para Madrid, já conhecias alguém que vivia aí? E porquê especificamente Madrid? Portanto, sim, eu já conhecia a Marga e o Miguel, também já conhecia a Sardo e a Cláudia, então fui falando com eles várias vezes e isso ajudou-me bastante falar com eles e perceber que era exatamente este sítio. Eles são uma das grandes razões pela qual eu vim. E estou mesmo eternamente agradecida por isso. O facto que eles me deram casa, estavam sempre lá para mim. Tenho muito amor por vocês, amigos. Porquê especificamente Madrid? Foi aquilo que eu expliquei agora do Peter. Ele disse, depois toda a gente com quem eu falava estavam-me a dizer para eu vir para cá, que isto é Nova Hollywood. E eu estava indecisa entre cá e Barcelona, mas Barcelona não só é mais cara a renda, como eu queria estar um bocadinho mais central de rapidamente consigo meter em Portugal também através de carro, ou seja, de carro eu demoro o mesmo tempo daqui até Lisboa como demoraria até Barcelona e então estou exatamente aqui no meio e isso para mim é bastante bom, para além do facto que pronto, a maior parte das produtoras são todas cá, Netflix, etc, têm todos cá estúdios e isso para mim era bastante importante. Já vim a saber que Barcelona, no entanto, trabalha muito com services e muito coisas mais estrangeiras, mas que Madrid trabalha mais em termos nacionais. No entanto, aqui toda a gente viaja para trabalhar, portanto, eu vou ter que viajar de qualquer maneira e sim, claro que eu quero estar nesses trabalhos de Netflix e etc, vou fazer o meu melhor e daqui a um ano eu já vou estar a trabalhar, eu estou a manifestar. Como aquilo que eu falo costuma acontecer, então eu daqui a um ano já vou estar a trabalhar na Netflix. Eu daqui a um ano já vou estar extremamente bem financeiramente e de saúde e de tudo. Houve algum momento em que achaste que as coisas não fossem resultar e pensaste em voltar para Portugal? Imagina, não, por acaso não. Eu sinto que
O que é para acontecer, vai acontecer, e eu gosto de confiar bastante no meu instinto. Eu, quando basei de Londres, foi porque me apaixonei, mas em momento algum, desde que eu estou aqui, que pensei em voltar. Por mais pobre que eu esteja neste momento, porque essa é a realidade, eu não volto mesmo. Isto é a minha casa, é bué fixe, adoro, encontrei a minha comunidade, encontrei as minhas pessoas, o meu sítio. E claro que vou visitar Portugal, claro que irei trabalhar caso paguem. Não, voltar a Portugal não é por mal. Amo Portugal, mas não amo o governo. E não amo as pessoas como têm sido. Existe cada vez mais um nível de racismo e xenofobia e machismo demasiados. Vocês estão demasiado à vontade e não. Felizmente este sítio ainda é bastante de esquerda, continua a ser dos únicos países bastante de esquerda na Europa e isso só me faz confirmar que eu estou exatamente onde devia. Como foi mudar sozinha de país? Não tiveste medo? Que dificuldades enfrentaste e como? Imagina, o maior medo que eu tive, muito sinceramente, foi de ter um acidente quando eu estava a vir de carro. Porque eu estava a vir de carro com os aquários todos, com os 2 axolotes, com os 2 peixes. Estava com os 2 peixes, 3 peixes. Com o cão, tinha um colchão insuflável, tinha roupa, o meu computador e um café. Falar nisso, acho que vou buscar um café. E vocês agora dizem, mas Bárbara, tipo, já é de noite. É verdade, faltam 15 minutos para a meia-noite e aqui estou eu. Eu só tive medo de ter algum acidente porque era uma viagem, foi uma viagem de 7 horas. Porque tive de estar sempre a parar por causa dele, nós apanhámos quase 50 graus na estrada. Esse foi mais o meu medo, de eu ter algum acidente, mas não, correu tudo bem, não... Pelo contrário, eu nunca me sinto com medo de fazer coisas, se alguma coisa me dá medo, parece que se transforma em adrenalina e eu só vou de cabeça. Não sei, isso provavelmente tem alguma coisa a ver com o facto de eu ser borderline e ser impulsiva, mas pronto. Que dificuldades é que eu enfrentei? Acho que, lá está, é aquela das maiores dificuldades é as conexões, é tentar perceber, por exemplo, se as nossas amizades vão continuar. Não é a minha primeira vez a viver fora, portanto eu já sei que não são todas as amizades que vão sobreviver, infelizmente. Mas também eu não posso sentir culpada, porque no fim do dia o telemóvel dá para os 2 lados. Se a outra pessoa também não diz nada, não é? Torna-se um bocadinho complicado e às vezes nós temos mesmo que fazer uma pausa e deixar de dizer coisas à outra pessoa para ver se a outra pessoa vai dizer alguma coisa. Não sei, vamos a ver. Eu acho que não, eu acho que as minhas amizades estão bastante sólidas, então, tá tudo tranquilo. Na parte da socialização, como são os espanhóis? São mais calorosos ou fechados? Sentiste diferença? Oh my god, eles falam bué. Fez-me bué da confusão ao início. Literalmente eu no brunch eletrónico a curtir, tipo front row, ok? Dixon, estou a ver Dixon, estou a apreciar este rei e estou tipo, e está tipo pessoal a falar comigo e eu, por favor, cala-te. Não é por mal, mas eu vim para dançar. Mas fazia-me bué da confusão ao início. Hoje em dia já está bué tranquilo, mas sinceramente eu já me habituei, já falo muito mais, mas eu sou uma pessoa muito mais fria, eu gosto de ficar calada e gosto de observar tudo, então foi assim estranho, mas eu hoje em dia adoro, tipo, os espanhóis são muito calorosos. Eu sinto que, por exemplo, os portugueses são simpáticos logo ao início, mas depois são é muito fácil mandarem-te logo uma facada nas costas. É sempre a galinha da vizinha é melhor do que a minha, são muito invejosos. E aqui não, aqui existe um sentimento de comunidade muito maior, o pessoal não tem mesmo problemas. Aliás, eles aqui são muito sensíveis, eu tive que mudar um bocado a maneira de como eu falo, porque eu sou muito bruta. E então eu tive que, e ainda estou no processo de aprender a fazer assim um desmame da minha brutidão, porque cá eles são muito mais sensíveis e têm atenção a muito mais coisas, em que em Portugal o pessoal é mesmo tipo só é entrar, vai tudo à frente. O maior choque cultural Espanha-Portugal foi exatamente isso, acho eu. Ou seja, são mesmo bué de família, são muito... Gosto bué de ver, por exemplo, o como as pessoas aqui têm os próprios hobbies e veem os amigos constantemente e têm uma rotina bué fixe de ver a família e amigos e de ir fazer coisas. São muito ativos, sabem? São bué de, não, hoje vamos aqui, agora vamos dar um passeio, agora... E isso... Para mim é incrível mesmo. Eu sinto que a minha qualidade de vida melhorou absurdamente a um ponto extremo desde que eu vim para cá, por causa disso. Eu amo mesmo a minha vida cá. Como foi ou é a adaptação Portugal-Espanha? Chill, ao início foi um bocado estranho, tipo, linguagem,
né? Embaraçada acá é grávida, mas embaraçada em Portugal é envergonçada. Ou, por exemplo, efectivo ou tarjeta? E eu, efectivo, o que é isso? E lá, é dinheiro. Então, mas calma, se cartão é tarjeta, porque não me estás só a dizer dinheiro? Tipo, então, é acostumar, e não só isso, é um bocado como a cena em Londres, que é, vocês estão a lidar com vários sotaques diferentes, porque a América Latina está toda cá. Então, do nada, vocês têm que estar a perceber o sotaque do Chile, e do Equador, e do Venezuela, e de não sei o quê. É crazy. Às vezes, é tipo, fala mais devagar, se estás a chamar aí. Mas tem muita piada, porque eu depois dou para mim a ir buscar as expressões dos meus amigos. Então, se eu gosto como é que eles falam com pessoas, eu depois adequo isso a mim. Eu adoro chamar as pessoas de reina e de rei, que é como a Dani, por exemplo, que é das minhas besties cá, que ela trata assim as pessoas, ela trata as pessoas mesmo bem. O que foi preciso para alugar uma casa? Foi preciso assim muita coisa, basicamente para alugar a casa foi pagar 2 ou 3 meses, né, que é o típico, e depois só ter a certeza que tínhamos maneira de pagar, ou seja, demonstrar que tínhamos maneira de pagar. Os gastos estavam incluídos, agora a única coisa lixada foi, isto não incluía o Wi-Fi, para estar incluída vocês têm que ter NIA, que é o número de estrangeiro, internacional de estrangeiros, e essa foi a parte complicada, porque eu tive que contratar um advogado porque não conseguia encontrar cita, que é consultas, em lado nenhum, estava absolutamente impossível. Então essa foi a parte chata, porque eu tive que gastar mais 100 euros no primeiro mês em internet porque não tinha Wi-Fi. Foi bem fácil. Encontrei esta casa no Idealista e eu nem tinha noção do quão bem posicionado eu estava, porque eu não conhecia Madrid assim tão bem para perceber os sítios. Mas eu estou super, super central. Esta casa está estupidamente bem para o preço que é e para o tamanho que é e para o quão incrível ela é, portanto. O que sentes quando percebes que é a altura de mudar de sítio? Quando tu estás desmotivada, isso se nota. Quando não tens energia para fazer absolutamente nada. Mas depois, quando chegas a um sítio que é o sítio indicado e sentes como se estivesses de férias com os teus pais, em que não tens responsabilidades nenhumas, que foi exatamente isso que eu senti cada vez que vinha cá a Madrid. Se tivesse de escolher outro país sem ser Espanha, qual seria? Se estivermos a falar de qualidade de vida, provavelmente eu diria Copenhaga. Mas não sei, eu acho que... Não sei se tipo sul da Coreia ou Japão. Seria assim dos que mais me interessaria para ir, mas não sei, eu acho que França também poderia, apesar de I don't wanna be friends. Não sei, não tenho grande cena com a França. Também não quereria ir para a Itália porque tipo, they're racist, so I don't know. Se tivesse de ser Europa, teria provavelmente que ser França ou UK. Apesar que UK eu iria se calhar para uma Irlanda ou uma Escócia, sabem? Assim, um palácio assim meio assombrado, incrível. That's my vibe. Com um cemitério ao lado. Yes. Assustas-te a viver sozinha e o Happy ajuda nisso. Imagina, eu não me assusto. Este é um cagão. Mas eu tenho um fantasma, que é a Susana. A Susana é o meu exaustor. O meu exaustor, que é a Susana, costuma ligar a luz do nada ao ar. No outro dia eu estava a dormir e às 6h19 da manhã eu acordei, tirei uma foto porque eu estava assim, ganda sol, eu estou a acordar antes do alarme. Não. Foi a Susana. A Susana costuma ligar o ar às 2 da manhã. Em vez de fazer isto durante o dia, que dá menos medo. Não. Então, ela estava com a luz ligada, eu levantei-me, fui lá desligar e disse, Susana, para quieta. E depois, quando me deitei, passado 10 minutos, a Susana liga-me ao ar. Eu já fiz queixinhas ao meu landlord, por desculpa lá. A Susana está-me a incomodar, mas ela paga a renda? Não, eu gosto de coisas creepy, mas imagina, eu não quero ver. Eu sei que fantasmas e tudo existe, tal como as câmaras dos Teslas, cada vez que passam por cemitérios apanham os mortos todos. Mas, amores, nós só vemos 4% daquilo que realmente conseguimos ver, ok? Eu sei que há muita coisa a acontecer aqui, isto costumava ser um convento de freiras, por mais quinca que esta casa seja, mas a Susana não paga renda, está bem? E eu não quero também que ela pague a renda. E então é assim, Susana, se tu queres estar cá, não demonstres. Eu não tenho... Queres que eu te dê uma ofrenda? Eu dou-te. Avisa-me o que é que tu queres. Sem me falares. E sem me apareceres. Manda-me aí um sinal. Mas... Se o Happy ajuda, não é um cagão. Perguntas random. O
O que aconselharias a quem está a entrar agora no mundo das artes? Amor, networking. Networking é tudo. Por mais talento que tu tenhas, networking. Networking e saberes usar as tuas redes sociais em teu prol. Quando tu vais chatear pessoal através do Instagram, o pessoal consegue ver exatamente as pessoas que tu tens em comum. Então isso já ajuda um bocadinho a, se calhar, eles te responderem e tomarem-te em conta, sabes? Ao mesmo tempo, para que é que vais pagar um portfólio ou um website quando tu tens uma rede social grátis e podes usá-la em teu favor? Para além disso, também podes estar a ir metendo updates das coisas que tu estás a fazer. Networking é sem dúvida a coisa mais importante porque é a vida. Infelizmente é assim que funciona. É através de cunhas e quem conhece quem. E é bué da chato. Porque a maior parte das pessoas que estão com poder e que têm oportunidades não é porque têm talento, bebês. É porque são amigas de alguém. É mesmo. Acreditem, eu tentei a minha vida toda. Eu não sou Nepo Baby. Os contactos que eu tenho, fui eu que os criei. Ninguém na minha família é artista. E sabem qual é a cena mais frustrante? Nem o facto de, tipo, os Nepo Babies foram criados nesta indústria, então automaticamente já têm os contactos. Não. O problema é que existem vários concursos públicos que depois o público não sabe, não tem conhecimento, porque não há propaganda basicamente sobre isto, mas estes filhos destes aqui vão saber e vão ganhar esses concursos quando eles nem têm assim tanta necessidade financeira e de oportunidade de ganhá-los. E eles é que acabam por entrar nesses concursos e ganhar essas coisas e ter oportunidades que mais ninguém tem, sabem? É isso que me chateia. Desculpem, mas é verdade. Gostas de beijo no pescoço? Se fores a pessoa em quem eu tenho crush ou que eu ando a comer, sim. Se não, não. Eu vou só passar isto à frente. Não achas que a tua vida dava um filme? Juro, olha, literal. A minha vida não dava filme, a minha vida dava uma série com várias temporadas que são realmente boas. Em que há bué da plot twist, ninguém está à espera. Passemos finalmente ao cinema da semana. Isto é o meu segundo vídeo que eu estou a filmar e eu pensava que o outro foi porque eu estava desnorteada e realmente estava. Mas eu já vou numa hora e quase meia agora. É 1h21. Pá. Bem, cinema da semana. Eu vou-vos dar 3 filmes, que é o episódio 3, então eu vou-vos dar os meus 3 filmes favoritos. Arrival, Charlie and the Chocolate Factory e Parasite, ok? Primeiro, o Arrival é feito através de um dos meus realizadores favoritos, Denis Villeneuve, fez o Blade Runner 2049 ou 2046, nunca sei. E também fez o Dune. Ele é incrível. Eu amo completamente a direção de arte sempre dos filmes dele, porque são bem orgânicas e bem realísticas e bem diferentes e bem gostosas. O Arrival é o meu filme favorito de sempre. Eu tenho uma tatuagem dedicada a isso. É um filme que fala sobre língua e tempo e aliens e humanidade e empatia. Eu amo este filme, eu tenho que ver este filme uma vez por ano, porque tipo, eu fico sempre parva como é que o realizador vai-vos pôr na mesma posição que a personagem principal. Aquilo que ela está a sentir, aquilo que ela está a passar, vocês como audiência vão ser postos na posição dela. E está tão estupidamente bem feito. É incrível, é mesmo incrível. Eu tenho aqui a sinopse, vou lê-la e pronto. A Terra é invadida por uma espécie extraterrestre. Enormes naves espaciais fixam-se em vários pontos do globo. Sem saber o que esperar, cientistas, governantes e pessoas comuns estão de respiração suspensa. Pode estar iminente uma guerra de proporções nunca vistas. Uma equipa de especialistas quer, antes de qualquer tomada de posição, de compreender as verdadeiras motivações dos aliens. É então que Louise, uma das conceituadas linguistas do mundo, é chamada a tentar uma abordagem amistosa com os invasores. Talvez ela, com a ajuda do matemático Ian e do coronel G.T. Weber, consiga encontrar uma linguagem que possa ser descodificada por ambas as espécies, criando uma ponte de compreensão mútua. Mas o risco de fracassar é elevadíssimo e pode colocar em causa a extinção da raça humana. Pam, pam, pam. Charlie and the Chocolate Factory. Isto foi basicamente assim, o primeiro filme que me fascinou em termos de direção de arte. Crazy. Also, eu adoro que no Arrival, tipo, a parte toda dos aliens é completamente diferente ao típico cena de aliens, a nave, os aliens eles próprios, a linguagem, tudo é completamente diferente e isso foi das coisas que mais
me fez apreciar este filme. Mas no Chocolate and the Chocolate Factory apetece comer aquele ecrã. Parece que vocês conseguem sentir o cheiro que passa. E então isso para mim é extremamente fascinante. Eu amei este filme. Tenho que o ver novamente também uma vez por ano, porque deixa-me sempre bastante contente. E Tim Burton é um deus da vida que faz sempre coisas absolutamente incríveis. Este filme, em termos de direção de arte, está mesmo extremamente fascinante. Eu até hoje em dia fico, como é que vocês conseguiram criar um universo tão incrível? Então vou passar a ler a sinopse. Willy Wonka é o excêntrico proprietário de uma fábrica de chocolate, que já não recebe visitas há 15 anos. Wonka decide então promover um concurso mundial para escolher o herdeiro do seu império de chocolate. 5 crianças, entre as quais Charlie, um rapaz que vive com a família numa casa muito pobre, encontra os bilhetes dourados em barras de chocolate e ganha uma visita guiada com o bizarro Wonka à lendária fábrica. Charlie fica imediatamente fascinado pelo mundo do chocolatier e pela sua estranha personalidade. Eu amo este filme. Parasite. O Parasite é feito pelo... Eu tinha escrito aqui o nome dele. Bong Joon-ho. Este homem é incrível. Este filme é uma crítica incrível à arte, a atenção de fotografia, a simbologia toda de realização, a performance, o casting. Está tudo ao mais ínfimo detalhe. Está incrível. Este filme é muito, muito bom. Acho que toda a gente deveria ver isto. É um filme coreano e já ganhou muitos prémios. Aliás, este realizador andava a fazer um filme também com o Robert Pattinson, que eu quero muito ver, parece bem crazy. E pronto, vou passar já a sinopse. Eu estou-me a rir porque já tentei ler isto aqui. Cada vez que chega sul-coreana, eu enrolo-me toda, mas vou tentar. Depois de ambos os pais terem perdido os empregos, uma família sul-coreana tenta sobreviver numa pequena cave à custa de biscates. A oportunidade de mudança surge quando Ki-woo, o filho, é recomendado por um amigo para o substituir como explicador de inglês numa casa de uma família abastada. Lá vai conhecer Dai, a sua jovem e atraente nova aluna. Ao perceber que os donos da casa procuram uma professora de artes para o filho mais novo, Ki-woo tem uma ideia, sugerir o nome de uma conhecida, entre aspas, sua, que na verdade é a sua própria irmã. A partir daqui, tudo se controla. Este filme está muito, 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 muito bom. Tem que ver estes 3 filmes, são muito, muito bons. E agora vamos passar finalmente para a música / artista da semana. Então, esta semana a nossa artista é a Ray. A Ray é incrível. Para quem não sabe, a Ray costumava ser a ghostwriter tanto para Beyoncé, como Zara Larsson, como Charli XCX e como... nem sei se disse isto bem agora. E como Madison Beer e mais pessoas, inclusivamente. O meu álbum favorito dela é o My First 21st Century Blues, em que aí a música de hoje vai ser completamente Oscar Winning Tears. Aliás, há uma versão que ela fez dela cantar isso no YouTube com a orquestra por trás que dá arrepios. Esta senhora é absolutamente incrível. Ela vai ser uma lenda, já é, na minha visão. Tem uma voz, uma presença brutal. Quando eles fizeram agora, por exemplo, o filme da Amy Winehouse, foi uma estupidez não terem ido buscar a Ray para entortar a Amy Winehouse, não só por causa dos maneirismos, mas também por causa da voz, o range vocal que ela tem é crazy. E a Oscar Winning Tears é muito boa. Ela ficou muito conhecida com a música Escapism, no TikTok e etc. Mas ela tem muitas músicas boas. Uma das minhas favoritas dela também chama-se Black Mascara e vocês já sabem que eu vou deixar na playlist do Spotify, que também vou deixar desta vez na descrição. Espero que vocês tenham gostado, amores, e nem sei como é que eu vou editar isto em tão pouco tempo, mas ainda bem que eu filmei outra vez. Gosto muito mais do flow que isto foi agora. E pronto, meus amores, espero que tenham gostado e vemo-nos para a semana.